vocês aqui, consagrando esse tempo para adorar o nosso Deus, depois de uma semana de lutas, tentações, provas, talvez algum pecado, mas pela graça de Deus e através do sacrifício de Jesus, também termos acesso ao perdão. Vamos orar. Eu quero aproveitar esse mês em que a nossa sociedade celebra o Natal, a grande maioria, um Natal um pouco diferente do nosso, não é? Então é uma boa oportunidade para a gente evangelizar, essa é a palavra. É uma boa oportunidade para a gente falar para as pessoas de maneira gentil quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Então, essa mensagem e outras que eu pregarei esse mês tem esse objetivo, né? Nós nos lembrarmos de doutrinas básicas que fazem parte da nossa fé, da certeza que nós temos de que viveremos eternamente ao lado de Deus, e também lembrando que nós estamos aqui porque há uma missão que precisa ser cumprida, que é falar para as pessoas aquilo que nós cremos a respeito de Deus, de Jesus, do pecado e da salvação. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo privilégio mesmo, Senhor, que nós temos de poder ser chamados teus filhos. O privilégio, ó Pai querido, de viver cada dia nesse mundo, enfrentando batalhas, lutas, tentações, pecados, ó Pai querido, com a certeza de que em Cristo nós já temos o perdão, de que em Cristo, ó Pai querido, a nossa eternidade está garantida. Isso é um privilégio que não é de todos, é exclusivo, ó Pai querido, para aqueles que o Senhor chamou, e nós fazemos parte desse grupo. Obrigado, ó Pai querido, pelo privilégio que nós temos também de divulgar essa verdade, de falar para as pessoas quem é o Senhor, por que Jesus teve que nascer como um bebê, viver aqui neste mundo, morrer e ressuscitar. E perdão, Senhor, porque certamente nós não estamos fazendo como poderíamos fazer, ou talvez um grupo entre nós, ó Pai querido, não está fazendo como deveria fazer, eu não estou fazendo como deveria fazer, e eu clamo pelo Teu perdão, mas também pela contínua ação do Teu Santo Espírito, em nos motivar a cumprir essa missão para a Tua honra e Tua glória. Vamos falar a respeito do Teu Filho, ó Pai, do nosso amado Salvador, que Teu Santo Espírito ilumine a mim e o Teu povo, e que essas verdades, ó Pai querido, que são comuns, são básicas, possa encher o nosso coração de alegria de termos sido salvos pelo Senhor, e também nos motivar, ó Pai querido, a ter compaixão, dó mesmo, das pessoas que são miseráveis, porque não conhecem essa verdade, ou se conhecem ainda não se renderam ao Senhor. Cumpra o Teu propósito através dessa mensagem para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós, esse mês, estamos celebrando o nascimento de Jesus e hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É interessante, né, que o anúncio do nascimento de Jesus e o ensino sobre a ceia, a participação da ceia, relembrar essas verdades, né, há muito em comum em relação ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Jesus. A Bíblia faz várias afirmações na celebração da ceia do Senhor que se relacionam com o Natal, com o nascimento de Jesus. E nós precisamos crer nessas verdades. E você pode dizer, mas eu já creio. Ótimo. Então você vai renovar agora a sua fé, tá bom?
Por quê? Porque são bênçãos, essas verdades são bênçãos espirituais que Deus decidiu dar a nós e nos capacitou a entender e a aceitá-las como verdades para a nossa vida. Um dos anúncios bíblicos a respeito do Senhor Jesus, ele é resumido no Evangelho de Mateus, que a maioria de vocês, ou talvez todos, já saibam. Natal é a celebração de Jesus Cristo, que nasceu como ser humano de maneira milagrosa para salvar pecadores dos seus pecados. Foi resumido assim, com essa verdade, a vinda de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Sua mãe estava comprometida em casamento a José, mas antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerada procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. E aí tem um motivo resumido do porquê Jesus teve que deixar o céu, se humilhar e se tornar ser humano. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não vai salvar todo mundo, porque nem todos querem, mas aqueles que são seus, que pertencem a ele, serão salvos. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. O propósito de Jesus nascer. Um dia nós vamos falar, esse mês nós vamos falar sobre o Natal. Uma pergunta simples que você pode fazer: você sabe o que a gente festeja de verdade no Natal? A maioria é católico. Não, Jesus Cristo, tal. Mas você sabe que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados? Que a salvação é exclusivamente por causa da obra de Jesus. E aí começa um diálogo. Se você vê a si mesmo, aquelas pessoas que estão nos assistindo, se você vê a si mesmo como um pecador, você precisa de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Ele é o único que pode garantir e garante a nossa salvação. Se você já entendeu isso, louve a Deus, agradeça a Deus, porque não foi pela sua inteligência, não foi pelo seu desejo natural, foi porque Deus escolheu você para fazer parte do seu povo. Na celebração da ceia, nós encontramos verdades que precisam ser cridas a respeito do Natal de Jesus. Para ser salvo, essas verdades precisam ser cridas. As verdades sobre a pessoa de Jesus começam com o fato, com a verdade, com a realidade de que Jesus é 100% Deus e 100% humano. Você precisa crer nisso. Esse texto de Mateus 1:21, e ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Então essas cores diferentes é para você ver
que no anúncio de Jesus é apresentado a realidade da sua humanidade, de nascer como uma criança, como um bebê, viver como a gente viveu, mas ao mesmo tempo não deixa de lembrar que é Deus, 100% Deus, só que Deus agora em carne e osso, na nossa presença, convivendo com os seres humanos. É preciso falar desse milagre. E não fique preocupado se as pessoas vão acreditar que é um milagre ou não, porque isso não depende de você, mas nós não vamos deixar de falar dessa verdade. Esse texto da celebração da ceia, você percebe esses títulos, Senhor, está falando sobre a divindade. Mas você percebe também a humanidade de Jesus, ele tem corpo e ele tem sangue e ele tombou. Ele morreu como um ser humano. E ressuscitou, como um dia todos nós também ressuscitaremos. Então a ceia é uma celebração que tem como um dos seus objetivos trazer à nossa mente o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício foi uma promessa feita no Antigo Testamento, mas relembrado também no seu nascimento, no Natal de Cristo, porque ele salvará, é um fato, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a realidade de Jesus ser Deus. Para você ser salvo, ou para você adorar a Deus com gratidão no seu coração, você precisa estar relembrando essa verdade. Ter certeza absoluta de que Jesus é Deus, 100% Deus. A repetição desse substantivo, Senhor, enfatiza Deus iluminou, o Espírito Santo iluminou Paulo para lembrar das palavras de Jesus e enfatizar, ele é o Senhor. Esse substantivo é um título usado para se referir à pessoa de Deus. Em Mateus é enfatizado que Maria se achou grávida do Espírito Santo. E de novo repete, através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E continua afirmando, ele é Deus conosco. E para provar, que essa realidade desse milagre não pode ser negada, José deixou de ter relacionamento, ou não teve relacionamento sexual com Maria, mesmo estando casada com ela, até que Jesus nascesse. Depois disso, teve a sua vida normal de casal com Maria, que gerou outros filhos, mas ele não teve relação, por quê? Para lembrar, olha, não, ele nasceu de 6 meses, de 7 meses, teve relação, só para não haver dúvida de que Jesus foi concebido de maneira miraculosa. Jesus foi uma concepção sobrenatural, não teve nenhum tipo de relacionamento sexual com o Espírito Santo, com Deus. Nós vivemos debaixo de várias mitologias. Por exemplo, na mitologia grega há vários semideuses. Hércules, por exemplo, é um semideus falso, mas na qual Zeus desce fisicamente, tem um relacionamento lá, com a mãe, de Hércules, aí gerou ele. Jesus não foi assim. Jesus foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele é resultado de um milagre, porque ele é Deus, 100% Deus, e continuou sendo e continua sendo 100% Deus, mesmo agora tendo um corpo físico. Há vários outros textos da Bíblia que afirmam que Jesus é Deus. E no nosso contexto religioso, há religiões que respeitam Jesus como profeta, mas não tem Jesus, por exemplo, como Deus. Testemunhas de Jeová, por exemplo.
Os muçulmanos têm grande respeito por Jesus, mas não acreditam que ele é Deus encarnado. E precisamos falar isso quando nós anunciamos o Evangelho, principalmente nesse mês. Não se importando, né, que nós vivemos num mundo ainda mais incrédulo e talvez as pessoas vão achar você um ignorante, talvez vão tirar um sarro da sua cara. E daí? Aqueles que fazem parte do seu povo vão ficar com a orelha assim, ó, quando você falar. Porque é uma ação do Espírito Santo. E aqueles que não fazem parte do seu povo, paciência. Nós podemos alegrar o nosso coração lembrando dessa verdade. Eu faço parte desse povo. Às vezes é uma verdade tão comum que a gente perde a alegria dela por não pensar nela. E por não pensar que nós ainda precisamos de um Salvador lá no céu, advogando a nossa causa, porque nós ainda somos pecadores. Nós vamos celebrar a ceia aqui e como pecadores, redimidos, que têm o poder do Espírito Santo para se arrepender. Para você ser salvo dos seus pecados, ou para você viver a alegria da salvação, você precisa crer e cultivar essa certeza de que Jesus é 100% Deus. A segunda verdade, Jesus... eu ia falar sobre isso, né? Pulei. Mas esse é um texto que mostra que Jesus faz parte da Trindade. Lembra quando nós pregamos em Apocalipse? Jesus é o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E ele vem com as nuvens e todo olho o verá, inclusive aqueles que perfuraram Jesus. E no final, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso, se referindo ao Trino Deus e se referindo a Jesus. Ele vai vir pessoalmente e todo olho o verá. Acho que nós estamos ansiando esse dia, porque estamos experimentando dias maus, sem muita expectativa de melhora, no que se refere à moralidade. Mas pela graça de Deus, debaixo do cuidado dele, nós que somos o seu povo. A segunda verdade, Jesus é 100% humano. Mas deixa eu voltar. Você acredita de verdade que Jesus é 100% Deus, mesmo se tornando ser humano? Eu sei que você já foi evangelizado, a maioria aqui já foi batizada, mas você acredita nisso mesmo? É uma pergunta interessante essa. Tem pensado a respeito disso? Natal é uma grande oportunidade. Jesus se fez homem. Jesus se fez 100% humano, totalmente dependente da sua criação, dependente daquele que ele criou. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo partido por vós. Corpo físico. Entende? Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Jesus suou gotas como de sangue, derramou o seu sangue lá na cruz. Jesus era um homem lá na cruz, com todas as limitações, com todo tipo de dor, com todo tipo de sentimento humano. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E a ênfase é a morte. Eu sei que nós celebramos a ressurreição, e graças a Deus pela ressurreição, mas o anúncio para as pessoas é: Jesus teve que morrer por sua causa e por minha causa, por causa dos nossos pecados. Porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, e não poderia fazer isso sem morrer, sem pagar o preço do pecado. Temos que anunciar dessa forma. Você sabia que Jesus nasceu, mas também ele morreu por causa do
seu, do meu e dos nossos pecados? Eu sei que é preciso coragem, não é? E nesses dias ainda mais. Palavra corpo, a palavra sangue, a palavra morte, é citado na celebração da ceia. Por quê? Para lembrar para nós, Jesus é real. Ele não é uma história, é uma história, ele faz parte da história. Ele é um personagem histórico, mas também divino. Ele sempre existiu e criou todas as coisas, mas ele pisou aqui no planeta Terra como Deus e como homem. Maria, ela engravidou, entende? Ela passou aqueles 9 meses, né? Com todas as coisas acontecendo, aquele nascimento, né? Aquele tricotar de Deus formando Jesus. Ele foi gerado, e Maria deu à luz de fato. Pia, mas está na Bíblia, eu sei, mas nós lembramos que isso é fato, isso é real. Jesus não apareceu de repente. Então, esses termos, grávida, gerado, dar à luz, significa que Jesus foi gerado no corpo de Maria, como qualquer um de nós. Festejar o Natal bíblico, celebrar a ceia do Senhor, é celebrar a verdade de que Jesus foi gerado no ventre de Maria, por todo aquele tempo, que ele nasceu sim, e ele viveu aqui nesse mundo como todos os outros seres humanos mortais, e enfrentou as mesmas lutas, as mesmas batalhas e as mesmas tentações que nós, para que ele pudesse ser de fato o nosso Salvador. Hebreus capítulo 2 e capítulo 4 nos traz uma terceira verdade relacionada à humanidade de Jesus, mas também à sua divindade. Para ser salvo e para cultivar a alegria da salvação. Irmãos, nós precisamos cultivar essa alegria. Essa semana foi muito fácil para você? Eu conheço irmãos que essa semana foi muito difícil, que provocou muita tristeza. E às vezes essa tristeza nos domina. Por quê? Porque nós perdemos ou esquecemos que nós já temos aquilo que nós mais precisamos. E isso é motivo de alegria, muito mais alegria do que qualquer tristeza por uma circunstância da nossa vida pode causar. Então nós precisamos cultivar essas verdades que estão relacionadas com a eternidade. Para você ser salvo dos seus pecados, você precisa ter certeza absoluta, você precisa crer que a vida eterna acontece para nós porque a vida perfeita de Jesus e a sua morte inocente substituiu a sua vida pecaminosa e também a minha, e substituiu a pena eterna que você e eu merecemos por causa do pecado. Houve uma substituição. Por isso que na ceia do Senhor, Jesus disse: esse é o meu corpo partido por vós. O termo partido lá é um termo literal. É um corpo que foi quebrado. Agora, nós sabemos que nenhum osso de Jesus foi quebrado para se cumprir as Escrituras. Mas não significa que Jesus não foi moído de dor e de sofrimento. Vocês entendem? Por causa do seu pecado e dos meus pecados. Foi por isso que ele foi moído pelas nossas transgressões. Esse é meu corpo que é partido por vós. Isso colabora com a verdade de que ele nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus precisou se fazer ser humano, ele precisou nascer, ele precisou viver. Ele precisou enfrentar todas as tentações e vencer todas as tentações em nosso lugar para poder ser o nosso Salvador, para nos substituir. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, então foi uma tentação real, como foi a tentação real de Adão, mas Adão fracassou e Jesus não fracassou.
Ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Que tipo de socorro a gente precisa quando a gente está sendo tentado? E todo dia a gente é tentado. A gente precisa do socorro para não cair na tentação. E precisamos do socorro quando a gente cai em tentação. Não precisamos? Quando a gente cai em tentação, o que acontece? Nosso relacionamento com Deus está rompido. Estamos correndo perigo. Sem aquela proteção especial de Deus. Mas, graças a Jesus, Ele nos socorre. Nós querendo ou não. Porque fazemos parte do seu povo. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote. O papel do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que é trazido agora para o Novo Testamento, é aquela pessoa que é o mediador entre o pecador e Deus. Ele é o único mediador que faz com que essa comunhão se perpetue para aqueles que confiam nele. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus entende o que é uma tentação. Ele entende o poder da tentação. Ele sabe o que é ser tentado. Por isso, nós podemos imitá-lo, resistindo no poder do Espírito Santo, mas também nós podemos correr para ele, depois de ter pecado, sabendo que nós estamos diante de alguém que olha para nós com ternura, compreendendo o fato de termos caído em pecado. É lógico, mediante arrependimento genuíno, que também é Deus quem dá. Mas não é bom celebrar a ceia do Senhor e lembrar do Natal, sabendo que Jesus entende o que é ser tentado de verdade, a pressão que é a tentação. Entende isso? Por isso a gente pode chegar para Ele, até fala assim, né? Pode chegar com liberdade. Talvez naquele 70 vezes 7, no mesmo dia, e falar para Deus, meu Deus, eu sei que o Senhor entende, eu só não quero continuar desse jeito. E na ceia nós podemos celebrar e podemos nos alegrar, nós estamos perdoados, nós fomos perdoados, nada pode desfazer o que Jesus fez. O céu está garantido, a vida eterna está garantida, apesar de às vezes termos que lidar com as consequências dos pecados que nós cometemos, mas ainda assim, essas consequências com a ajuda daquele que sabe o que é ser tentado, mas sem pecado no caso dele. Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados. Por isso que ele disse, esse é o meu corpo. Houve uma substituição. O corpo de Jesus foi partido, sofreu e morreu em nosso favor. Por isso que a dívida está paga. Por isso que lá na cruz ele falou, está consumado, está tudo certo. Pai, aqueles que fazem parte do teu povo, eles irão crer. E está perdoado, está quitado. Não há nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer de errado que vai anular o sacrifício de Jesus. Isso pode até fazer com que você pense bobagem a respeito de uma vida de libertinagem. Mas se você é salvo, o Espírito Santo vai te cutucar se você pensar assim. Porque ele prometeu completar a obra que ele começou. O sacrifício de Jesus foi substitutivo. Veja bem, veja a sua vida de pecado. Não precisa de muito tempo para lembrar vários. Aí você olha para a vida de santidade de Jesus. Houve uma troca. A sua vida de pecado foi colocada sobre Jesus. E a vida de santidade de Jesus foi colocada sobre você. A hora que Deus vê para você no que se refere à eternidade,
ele vê uma vida santa de Jesus. Não a sua, mas a de Jesus. Ele não leva em conta os nossos pecados, no que se refere a viver eternamente ao lado dele. Quando você acredita que Jesus te substituiu de verdade. E para acreditar, você precisa acreditar que ele é Deus e também ser humano. E quem crê não é condenado. Deus, 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Substituiu. Por isso que a salvação é de graça. Por isso que não há nada que a gente possa fazer para contribuir com a nossa salvação e perdê-la. Não há nada que a gente possa fazer. Não existe ritual que possa substituir isso. Isso é uma ofensa para Deus. É só através do sangue derramado de Jesus. É a morte de Jesus que paga. A ressurreição prova que ele era de fato Deus. Mas o que pagou, por isso que nós anunciamos a morte. Alguém morreu no meu lugar e no seu lugar. Esse alguém é Deus que se fez carne. É isso que a gente celebra no Natal. E também na ceia do Senhor. Isso tem que produzir em nós gratidão. Gratidão para viver essa gratidão não somente emocional no momento em que a gente está celebrando a ceia, mas gratidão no dia a dia, quando a gente lembra, diante das tentações, quanto custou o nosso perdão. Romanos 4:25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Quando ele ressuscitou, provou que a declaração de Deus está justificado. Eu considero agora vocês que creem no meu Filho, eu considero vocês agora justos, porque ele pagou o preço. Mateus 1:21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvou, continua salvando hoje, porque o povo de Deus ainda existe, e vai continuar salvando até a trombeta tocar, e depois que a trombeta tocar, ainda haverá salvação, mas não mais para a igreja. Mas ainda Deus tem muito povo para salvar, graças ao sangue de Jesus. O Natal e a ceia do Senhor deve ser uma celebração do nascimento de Deus, Deus Filho, que se fez ser humano para salvar os humanos, que confiam na sua oferta de perdão e salvação. Para que o perdão seja justo, para que Deus continue sendo um juiz justo, Jesus precisou viver uma vida santa e morrer sem ter cometido nenhum pecado. Então, o propósito de Jesus nascer como ser humano, o propósito de Jesus ter vivido aqui, durante todo o período, em torno de 33 anos, sem cometer nenhum pecado, e o propósito dele morrer e depois ressuscitar, é resumido nessa frase: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se não tivesse pecado, não precisaria que Jesus viesse no mundo. Ele só veio por causa do pecado, do meu e do seu. É por isso que ele existe, por causa do pecado. A solução para o pecado. O maior mal da humanidade é o pecado. A maior necessidade da humanidade é de salvação eterna. Porque enquanto Jesus não vier, corpos irão tombar. Mas alguns vão tombar e ir para a eternidade. Outras vão tombar e ir para o inferno. E a quarta verdade, para você ser salvo dos seus pecados e também cultivar uma alegria perpétua, você precisa ter certeza absoluta de que você é pecador, que você merece o inferno e continua e sempre vai merecer o inferno,
Por isso que você precisa de Jesus como seu Salvador. Pela semana que eu vivi, não importa o que aconteceu nessa semana, não importa o número de vitórias, eu mereço o inferno. Você merece o inferno. Mas nós não vamos para o inferno, por causa de Jesus. Um fato que precisa ser crido pelas pessoas que nós vamos falar a respeito de Jesus. E às vezes nós, por algum motivo, ou por covardia, ou por acreditar que é ofensivo, nós deixamos de falar que o inferno existe. E Deus usa essa palavra, não fui eu que inventei essa palavra. Talvez você não queira usar essa palavra, mas você tem que expressar a verdade de que há um lugar em que as pessoas irão viver eternamente, e esse lugar é sofrimento. E o sofrimento que eles estão enfrentando aqui, por pior que seja, é a amostra grátis. Existe um termo, não dá nem para o cheiro, do sofrimento que é o inferno. O inferno é real. É interessante, né? Pessoas que amam a própria vida, quando descobrem que a doença que elas têm é grave, é impressionante. E elas acreditam que está doente de verdade, elas possam fazer tudo o que é possível para serem curadas. O problema é que as pessoas não acreditam no inferno. E parece que na evangelização a gente evita falar do inferno. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. 1 Coríntios, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos céus. Alguém escapa de algum desses pecados? Eu não escapo de um monte deles. Eu mereço passar a eternidade no inferno e não no reino de Deus. O sofrimento eterno é o que Deus afirma na Bíblia que vai acontecer, que é a punição definitiva que a pessoa merece pelos pecados cometidos. É isso, a Bíblia diz que é isso. E para uma pessoa ser salva do sofrimento real e eterno, é necessário, é imperativo, é uma ordem crer, ter fé. Ter fé no quê? Que Jesus é 100% Deus, que também se tornou 100% humano, para ser o único com capacidade e poder para garantir. Ele é suficiente salvador pessoal, porque ele viveu e morreu em nosso lugar. É preciso crer, é preciso voltar lá no passado, quando é apresentado o Evangelho para ele, nos Evangelhos, por exemplo, e dizer, olha, lá no nosso calendário, ano zero, ele nasceu, ele viveu por 30 e tantos anos. Aqueles milagres provaram que ele é de verdade 100% Deus. Eu vou falar sobre isso na próxima mensagem. E as pessoas têm que acreditar, esse é o evangelho puro que precisa ser pregado. E quando ele é pregado do jeito que tem que ser pregado, aqueles que são salvos aceitarão e aqueles que não são salvos vão atrás de você e vão promover algum tipo de perseguição, algum tipo de sofrimento. E isso eu falei na semana passada e vou falar no próximo ano muito sobre isso. Precisamos estar prontos a viver, sofrer e morrer por causa dessa verdade. E é dessa maneira que nós demonstramos a nossa gratidão a Ele e a nossa alegria. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem.
Você vai falar para ele, eu não estava lá quando Jesus morreu no ano 33. Mas a Bíblia diz, e eu acredito. Qual é a prova que você tem? É a Bíblia. Para mim não é suficiente, tá bom. Mas para mim é suficiente. Você cumpriu o seu papel. Porque a fé, nós sabemos, é um presente que Deus vai dar para aqueles que fazem parte do seu povo. Fé significa crer. Significa confiar sem ressalvas. Confiar sem mas. Mas o quê? Está na Bíblia. Eu creio, é suficiente para mim. A salvação vem pela fé nas verdades escritas na Bíblia. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Então, nós estamos ouvindo aqui, para alguns que são veteranos, nada de novidade. Para as pessoas que são convertidas há menos tempo, com certeza estão ouvindo isso com muito mais apreciação e talvez com muito mais alegria do que a gente. O primeiro amor, precisamos tomar cuidado, né? Porque isso vai se esfriando e a gente precisa cultivar esse amor. E quando a gente ouve isso, a nossa fé ela é renovada e junto com ela a nossa alegria de fazermos parte do povo de Deus. Foi por isso que Jesus foi concebido milagrosamente. Jesus foi concebido com o objetivo de viver, ser tentado em todas as áreas da vida como todo ser humano, vencer todas as tentações sem cometer nenhum pecado, para morrer em nosso lugar, no lugar dos pecadores, para salvar aqueles que creem nele, que creem nessa verdade. E eu creio que agora a gente pode celebrar a ceia do Senhor, relembrando dessas verdades. Então já tem um grupo de pessoas que eu já falei com eles, por favor, vem aqui. Vão distribuir os elementos da ceia. Nós vamos fazer isso, nós vamos distribuir os elementos da ceia. Esses amados irmãos que estão distribuindo a ceia também pegarão os elementos, vão se sentar e depois eu quero falar rapidamente mais algumas coisas a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Mas antes disso nós vamos orar. Maurício, pode tirar a máscara, daí mesmo, ora por nós, por favor. Amém. Isso. Se você crê nas verdades que foram proclamadas aqui, você pode participar da ceia do Senhor, mesmo que não tenha sido batizado ainda. Se você tem dúvida, eu sugiro que você não participe.
Só isso. Deus abençoe, viu, querido? Já, já. Pode sentar, tá bom? Olhe bem para esses elementos, às vezes a gente está tão acostumado, né? Que a gente não pensa na simbologia deles. Então, aqui nós temos um pedaço de pão sem fermento, isso aqui é um pão sem fermento. Naquela época o pão era um pouco maior, mas o fato dele ser partido nos relembra o sacrifício de Jesus, relembra o sofrimento de Jesus, relembra que ele veio realmente para nos salvar dos nossos pecados. Nos lembra que ele precisou sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Quando a gente olha para o suco de uva, essa cor de sangue bem parecido com a cor de sangue, foi por isso que Jesus escolheu esse elemento, para lembrar que sem derramamento de um sangue inocente, não há perdão para os culpados. Alguém inocente precisava pagar o preço dos nossos pecados. E é isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Nós lembramos que o nosso perdão não é pago por rituais, por vir no culto, na missa, seja onde for. Não é pago por isso, isso não é nada. Não é pago por ofertas que nós podemos fazer, ou por trabalho braçal ou verbal que a gente possa fazer. O nosso perdão não é pago por essas coisas. Não há nada nesse mundo que possa pagar o preço de uma ofensa feita a Deus, que é o nosso pecado. Custou Deus deixar a sua glória e se fazer ser humano. A gente nem imagina o que é isso. Lá no céu, tenho certeza que o louvor nosso vai ser perfeito. A nossa mente limitada consegue o mínimo pensando nessas coisas. E às vezes nós nos acostumamos com essas verdades que ela não faz, só é verdade, só que nem um papagaio que fala. E nós precisamos relembrar disso. Custou a encarnação do Deus Filho, vivendo aqui nesse mundo. Custou a sua humilhação. E como se não bastasse, sofrimento e morte. Zombaria. Sempre temos que trazer à memória aquela coroa de espinhos. Você já percebeu como é dolorido essa região, como é regado por sangue? Imagina aquela coroa de espinho, né? E cravando aqui, as pessoas ainda batendo, né? Na cabeça dele com essa coroa. Por quê? É isso que custa o pecado que a gente comete. O perdão é por causa disso. Não podemos banalizar esse perdão. Não é porque a salvação é de graça que eu posso viver do meu jeito. É porque eu tenho que viver do jeito que custou o sangue de Jesus. Temos que lembrar disso. Devemos lembrar das chicotadas que ele levou, com pontas de ferro que arrancavam pedaços da sua carne. Temos que lembrar disso, para a gente entender o quanto o pecado ofende a Deus, o quanto o nosso pecado é nojento, o quanto o nosso pecado é ofensivo. Só dessa maneira que nós vamos lutar contra o pecado como devemos. Precisamos lembrar essas verdades. Pessoal tirando sarro de Deus. Você consegue imaginar Deus lá na cruz, as pessoas tirando um sarro dele? Se é Deus mesmo, sai daí, dando risada. Quando fazem isso com a gente fica louco da vida. Não fica? Dá vontade de sair e descer o braço em todo mundo. Eu sou assim, sangue quente.
Ali, Jesus estava sendo tentado também. Se Jesus abre a boca ali, fulmina todo mundo. E a gente ia para o inferno. Precisamos lembrar disso, precisa cultivar essa verdade na nossa mente. Vocês podem imaginar você ser um espetáculo para as pessoas seminu? Você já teve a experiência de sonhar que você está nu andando na rua e as pessoas te vendo? Já teve esse sonho? Eu já tive esse tipo de sonho. A vergonha que você sente lá. Você consegue imaginar Deus desse jeito? Aí você consegue entender porque houve um momento que houve escuridão. Deus falou, preciso acabar com esse espetáculo. Olha o que estão fazendo com meu filho lá. Por causa do teu pecado e do meu pecado. A gente precisa lembrar disso. A ceia foi feita para isso. É a alegria da ressurreição? É, mas a gente anuncia a morte. Para morrer alguém teve que nascer. Ele nasceu. Sabendo que ia passar por tudo isso e não recuou até naquele último momento. Se é possível, passa esse cara. Mas se não, e a Bíblia diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Consegue? Você não sabe o que é isso. Lá no céu nós vamos saber. O que significa essas palavras. Deus meu, por que me abandonaste? A gente é muito acostumado a ter o nosso relacionamento rompido com Deus e muitas vezes a gente nem percebe isso. Nosso estado pecaminoso, mas por isso que a gente não imagina. Eu nem imagino. Lá no céu, essas palavras vão fazer um sentido tão grande para nós, que a nossa alegria e gratidão por estar lá vai ser infinitamente maior do que aquela que a gente tem aqui. Mas nós podemos ainda, como seres humanos, cultivar isso. Não para ficar triste, mas para ficar alegre com aquilo que Deus fez para conosco e triste com os pecados que a gente comete a ponto de lutar para não cometê-los novamente. A vida de Jesus como ser humano começou ele sendo concebido milagrosamente na vida e no coração e no ventre de Maria. Ela aceitou isso. Jesus é o nosso Natal. Ele nasceu para garantir vida eterna para todas as pessoas que passam a confiar nele para serem salvas. Natal e ceia do Senhor deve ser uma celebração do nascimento do Filho, que se fez ser humano para salvar os humanos que confiam, que têm fé nessa oferta de perdão que Deus oferece. Para que esse perdão seja um ato de justiça, Jesus precisou viver e morrer em nosso lugar. Então, agora, vamos abrir, pegar o pão e também tomar o cálice. Será que a gente pode encerrar com louvor? Mesmo que não tenha planejado? Alguma música que a gente já cantou no começo? Pode ser? Obrigado. Sei que peguei vocês de surpresa.